Declaro aberta a 44ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Convido o vereador Jodir Liberal para que faça a leitura da ata das reuniões anteriores. Alô? Ata da 47ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 21 de junho de 2016. Presidente vereador Vicente André Gomes. Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2016, na sala João Negrão, sala de sessões, no térreo da Casa da Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Vicente, ocupar a primeira secretaria, Eduardo Marques e Heriberto Rafael. Os demais membros desse poder, Aderaldo, Aerta, Aimee, Aline, Almir Fernando, Mário Cipriano, Eduardo Cheira, Eurico Feio, Henrique Freire, Isabela Rodão, Jadeval, João Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marília Reis, Michel Cosa, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal. Havendo no negócio, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que ele procedesse à leitura da ata, que foi feito, submetido à apreciação, foi mesmo aprovado sem restrições. Seguimento do trabalho, senhor presidente, a ordem do dia, projeto de lei de autoria do vereador Eurico Freire, subscrito Henrique Leite, Heriberto Rafael e Jair Massola. Projeto de autoria de Almir Fernando, de autoria do vereador Osmar Ricardo, Isabela Rodão, de Alderaldo Pinto, de Almir Fernando. Pequeno expediente. Primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador Aimee Carvalho. Depois o vereador Osmar Ricardo. Em seguida, a vereadora Michel Cosa. Depois a vereadora Isabela Rodão. Dando prosseguimento, nomeação para concedente de órgão, dando prosseguimento, prolongamento do expediente, postar a matéria de discussão de requerimentos aprovados, discussão de requerimento de autoria do vereador Osmar Ricardo, requerimento de autoria de Aderaldo Pinto, de Aerto Luna, aprovado, discussão do vereador de Aline Mariano, vereador Aline Mariano, requerimento 2551, Almir Fernando, discussão do requerimento de Almir Fernando, aprovado, discussão única do vereador Aerto Luna, discussão do requerimento do vereador Osmar Ricardo, foi adiada a discussão. Primeira discussão dos pareceres 260 e 261 das Comissões de Legislação e Justiça, Educação, e foi adiada a discussão, primeira discussão 3/5, parecer da Comissão de Legislação e Justiça, adiada a discussão, e enche a pauta constou a seguinte matéria: requerimento do vereador Almir Fernando, e fez uso pela ordem do vereador Carlos Guedes, sua verificação de quórum. Foi adiada a discussão no horário do expediente, primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador André Reis, o próximo orador Henrique Leite, a partilhada do vereador Osmar, Almir Fernandes e o vereador Isabela Rodão. De aprovado pelo assinante de direito. Leitura da primeira ata. Reunião solene, entrega do título de cidadão do Recife, General Exército Manuel Luiz Navarro, realizado no dia 22 de junho. Presidente vereador Vicente. Aos 22 dias do mês de junho, foi na sala das sessões, Casa Mariana, presidido pelo vereador Vicente. Aberto trabalho, a mesa composta excelentíssimo senhor desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, senhor desembargador Antônio Carlos Alcivo, presidente do Tribunal Regional, excelentíssimo senhor coronel Eduardo Pereira. Autor da proposta, o presidente formou uma comitiva composta do vereador André Reis, junto com o cerimonial da casa, para conduzir o plenário. O senhor general do Exército, ocupar a tribuna, a fazer as suas colocações. O senhor presidente fez as suas considerações finais, nada mais havendo a tratar, convidou a todos para o coquetel na próxima segunda-feira, reunião ordinária. Lido, senhor presidente, as duas horas. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Agora dá. Nesse momento, antes da leitura do expediente, coloco as atas em discussão. Encerrar a discussão, votação
Aprovadas. Agora sim, a leitura do expediente do dia, Excelência. Expediente do dia, projeto de lei de número 92/2016, dispõe sobre a completação do nome da Praça do Derby, vereador Osmar Ricardo. Dispõe sobre a destinação da área reservada ao lazer e recreação para cães domesticados em parque público do município do Recife, de autoria do vereador Eurico Freire. Feita a leitura? Feita a leitura, senhor. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência tem 5 minutos. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, venho esta tarde aqui na tribuna para repercutir um tema que todos aqui nesta casa sempre nos vê aqui, vindo aqui a essa tribuna falar, porque faz parte de uma luta que nós temos no combate às drogas. E ontem foi um dia especial, que foi o Dia Internacional de Combate às Drogas. E nós precisamos compreender que num momento tão importante como esse, é importante que toda a sociedade possa se unir, dar as mãos, estar junto, para poder enfrentar, vereador Aerto, um tema tão sério, que é o tema do combate às drogas. Um tema tão sério, que é você buscar cuidar de vidas, buscar de pessoas, ajudar pessoas, reprimir, porque esse dia, ele tem a ver com isso, você reprimir, mas você também cuidar, você também tratar, você prevenir, para que as pessoas não venham a ser usuárias de drogas. E sendo assim, ser dependente e ter sofrimento e ter uma angústia muito grande na sua vida, que é você estar preso às drogas sem poder se libertar dela. Estudos da Organização Mundial de Saúde apontam que 5% da população mundial é dependente e é preso a algum tipo de droga. E isso é muito ruim, porque é ruim para a nossa sociedade. Então, nós que somos militantes dessa área, vim aqui poder hoje colocar a importância do dia de ontem a nível internacional. Um dia, inclusive, que foi um dia para nós, eu que sou fundador do Oásis da Liberdade, que tem uma campanha aqui nessa cidade por um Recife sem drogas, que tem uma campanha que luta na defesa da vida. Nós, ontem tivemos, vereador Antônio Luiz Neto, tivemos lá no Marco Zero ontem, trabalhando, durante o dia de ontem, trabalhando na campanha de combate às drogas por um Recife sem drogas. Já preparando o evento do Pedalando contra as Drogas, que nós vamos fazer agora em agosto. Já preparando, na realidade, um trabalho comprometido com a nossa sociedade. E ali muitas pessoas que tiveram ali no Marco Zero para o seu lazer, que tiveram ali buscando pela saúde, participaram conosco, conversaram conosco, algumas deram depoimento, pessoas dando depoimento e até emocionadas, quando uma pessoa que
trabalha conosco, contou sua história de vida, levou um rap, tinha um palco lá do Recife, e ele pode estar levando ali um rap, como ontem era um dia das ONGs estar ali, fazendo um trabalho, o Oasis também estava ali, cuidando de vidas. E lembrando hoje que nós fizemos também, presidente, um grande trabalho que foi o Recife Sem Drogas. Há poucos dias atrás, ali no Dona Lindu, fizemos um grande trabalho, onde levamos ali milhares de pessoas para poder fazer um grande evento por um Recife Sem Drogas. Então esse tem sido o nosso compromisso, essa tem sido a nossa história, uma história daquele que luta pela vida e que tem enfrentado as drogas. Vou voltar no grande expediente, que para mim é até um assinto, presidente. Ontem, enquanto nós estávamos ali, no Dia Internacional na luta contra as drogas, no Dia Internacional na luta de repressão, você vê pessoas na cidade do Recife marchando pela liberação da maconha. Pessoas na cidade do Recife, um assinto àqueles que lutam pela vida, marchando pela morte. Ontem teve aqui na cidade do Recife uma caminhada da morte, que foi a caminhada em defesa da maconha. Quem faz isso, caminha pela morte e quer levar as pessoas para a morte. Tanto a morte real da violência, como a morte do vício. Mas a gente volta no grande expediente. Convido a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Vimos à tribuna nesta tarde repercutir um dado importante, chocante e que precisa do enfrentamento e da união de todas e todos que aqui residem, que aqui têm como obrigação constitucional de preservar e cuidar da vida das pessoas, da dignidade da pessoa humana. Pernambuco, há mais de uma década, lidera o ranking na lista dos estados que tem o maior número de casos de homicídio do público LGBT no Brasil. Aqui, mais uma vez, a gente vem repercutir para dizer que Orlando é aqui. O que aconteceu em Orlando aqui acontece rotineiramente. Existe um dado que informa que a cada 28 horas, uma pessoa, por ser LGBT, é morta no país. E isso é muito grave. Isso é uma questão que precisa da união e da compreensão de todas e todos no enfrentamento a esta luta. Agora, semana passada, nós tivemos, vereador Osmar, vereador Maguari, a felicidade de ouvir o Papa Francisco dizer que a igreja deve pedir perdão a gays por tratamento no passado. E aqui eu digo que não só a igreja, mas todas e todos devemos pedir perdão pela nossa omissão, por muitas vezes, através de um discurso conservador, está incitando o ódio e a violência que está simplesmente travestido por trás de uma palavra que se diz o respeito à família, o respeito à pessoa. A gente tem que cuidar, porque por trás de palavras aparentemente singelas e inofensivas, pessoas estão sendo mortas, assassinadas e os seus direitos estão sendo cerceados, quando, na verdade, o respeito e a autonomia deveriam ser preservados. Aqui nós vimos esta tarde, senhor presidente, repercutir o projeto de lei que nós demos entrada este ano, que está tramitando e a gente pede celeridade, haja vista a importância da matéria. É o projeto de lei de número 66/2016, que assegura a pessoas o direito ao uso do nome social. Como a Universidade Federal instituiu
o programa, ou eu diria, instituiu uma hashtag onde fala da importância, o meu nome importa. A gente vem aqui trazer nesta tarde, para a reflexão de Vossas Excelências, acerca da importância e do respeito ao nome social. E aqui, os vereadores e vereadoras que usam do nome social sabem da importância deste nome. Eu dou sempre como exemplo o vereador Felipe Francismar, o vereador Heriberto Rafael, que utilizam do nome social. O vereador Maguari, o vereador Menudo, utilizam do nome social. E por que as pessoas, de uma forma geral, não podem ter seu nome social respeitado? Então, nosso projeto de lei é assegurando que as pessoas utilizem o seu nome social no âmbito da administração pública direta e indireta do Recife. E aqui a gente vem mais uma vez parabenizar a Universidade Federal, que já faz um tempo que aceita e respeita e utiliza o nome social. Haja vista que o meu nome importa, haja vista que o nome é a prova, é um exemplo de dignidade e de respeito à pessoa humana. E a gente vem aqui pedir a Vossas Excelências que este projeto possa tramitar com maior agilidade, haja vista a necessidade de respeito às pessoas, de acesso à administração pública. E a gente sabe que ainda hoje, em algumas faculdades, alguns estudantes ainda têm dificuldade de instituir, ter seu nome social respeitado e dito nas chamadas, nas provas, nas listas de relações de estudantes. Então, a gente vem aqui, senhor presidente, pedir que os vereadores que estão em suas comissões com o nosso projeto 66/2016, que possam apresentar os seus pareceres para que a gente consiga, o quanto antes, colocá-lo em pauta, para que essa discussão seja, de fato, assumida e o respeito saia do simbólico e venha para o prático. Muito obrigada. Convido o vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu ouvi muito atento a fala do vereador Luiz Eustáquio, chamando o povo de criminoso, porque ontem, vereador Luiz Eustáquio, queria debater para Vossa Excelência. Vossa Excelência estava na tribuna e eu estava ali ouvindo atentamente sobre o que Vossa Excelência falou, sobre aquelas pessoas que estavam ontem na rua, defendendo a liberação da maconha, e que isso é um debate antigo nesta casa, Vossa Excelência sabe disso. E é um debate difícil de defender. São poucos que talvez tenham coragem de vir à tribuna aqui defender. São poucos que têm a coragem de fazer audiência pública, como a gente já fez, para defender. E que sempre tivemos um debate leal com as pessoas que participam das audiências públicas, das pessoas que vão para esse debate, inclusive para o uso medicinal, que a gente já mostrou que avançou, inclusive, em nosso Estado. Vossa Excelência testemunha disso, inclusive, porque participou de alguns debates, participou. Então, eu acho que o direito de expressão e de liberdade das pessoas, porque o que mais mata não é a maconha, senhor vereador. O que mais mata hoje é o álcool, que se paga imposto. E por isso que nós defendemos o uso dessa maconha. Como é em outros países de primeiro mundo, que se paga imposto, que se tem local para usar, utiliza dela para parte medicinal. Tem um remédio aqui, vereador, que tem crianças sentindo dores, com doenças estranhas, e que a gente falou aqui o ano passado, nós brigamos, a Anvisa foi e liberou aqui para nosso estado, ser comprado um remédio que tem a substância da maconha.
um remédio caríssimo. Mas é um debate, vereador Luiz, que poucos têm coragem de fazer. Porque tem medo do eleitorado evangélico ou católico, que eu sou católico. Praticante, inclusive. Mas eu acho que o direito de expressão das pessoas, o direito de utilizar, porque o que a gente vê aí hoje na rua são atropelamentos, batidas, morte de acidentes, e a maioria deles, vereador, que eu sou contra a lei seca, porque a lei seca hoje aqui no nosso estado utiliza para arrecadar dinheiro. Dinheiro para o Estado. Isso sim, se fosse uma lei seca para proibir mesmo, de fato, de que as pessoas utilizassem a bebida e não dirigissem, isso seria fundamental para a gente. Mas aquelas pessoas que estavam na rua ontem, fazendo aquela passeata, fizeram um belíssimo trabalho durante a semana toda, no final de semana, na Universidade Federal, debatendo com pessoas intelectuais, com pessoas universitárias, pessoas que entendem e sabem o seu direito. Essa é a importância disso. Então é preciso que a gente respeite também, como nós respeitamos o povo evangélico, as caravanas, a luta pela paz, que eu acho importantíssimo. Que nós devíamos estar fazendo aqui, vereador Luiz, era proibir a bebida, ou então liberar a maconha de uma vez, e que se pague imposto por ela. Porque ia acabar com o tráfico de droga lá na nossa comunidade. Ia diminuir muito. Ia diminuir muito em qualquer comunidade pobre. Porque alguém ia ter que pagar imposto quando comprasse, né? O governo ia estar arrecadando, local para fumar, local para usar, a questão medicinal. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Um debate de coragem. Um debate olhando na cara das pessoas. Então aquele povo que estava lá ontem, na passeata, são pessoas decentes, são estudantes, são formadores de opinião, que fizeram um debate esse final de semana, importantíssimo. Então eu venho aqui defender mais uma vez, não contra a Vossa Excelência, mas dizendo que nós, que somos vereadores, que não temos poder, né, para debater sobre isso, sobre essa matéria da liberação, ou do uso, ou da questão medicinal, mas a gente somos formadores de opinião, precisamos debater isso e levar isso para a sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, inscrito, vereadora Michele Colli, em lugar do vereador Marcos Menezes. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar um dia muito importante também que houve ontem aqui na cidade do Recife, que é uma lei de nossa autoria, a Lei 17.890 de 2013, que institui o dia 26 de junho, além de ser o Dia Internacional de Combate às Drogas, mas institui também o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas, que são organizações sociais que trabalham com recuperação de usuários de drogas. As comunidades terapêuticas hoje são quase 2.000 no Brasil registradas pela Secretaria Nacional de Política de Drogas, e aqui no estado de Pernambuco, segundo dados da Federação Pernambucana de Comunidades Terapêuticas, da qual tenho a honra de ser presidente, registra que temos cerca de 60 comunidades terapêuticas no estado de Pernambuco. Essas instituições do terceiro setor trabalham com recuperação de pessoas que têm problemas com drogas. No ano passado, através da resolução 001 do CONAD, Conselho Nacional de Drogas, se obteve uma grande vitória, que foi a regulamentação dessas instituições. E eu gostaria aqui de honrar as comunidades terapêuticas que há mais de 60 anos atuam quando nem se ouvia falar em política de drogas no Brasil e nem no mundo. Essas instituições já trabalhavam cuidando das pessoas que têm problemas com drogas. E amanhã nós vamos ter aqui no pátio da nossa casa, aqui, José Mariano,
o Mutirão pela Vida. O segundo ano do Mutirão pela Vida. Hoje está acontecendo o Mutirão pela Vida na Assembleia Legislativa, desde 8 horas da manhã. Já muitas pessoas foram atendidas ali hoje, a imprensa local já esteve ali registrando esse trabalho tão importante das comunidades terapêuticas. E amanhã a Casa José Mariano também estará recebendo o Mutirão pela Vida aqui pela segunda vez, onde vai ter uma unidade móvel aqui do lado de fora, atendendo as pessoas que têm problemas com drogas, principalmente as pessoas aqui dessa região, que tem aqui no Parque 13 de Maio, nessa região aqui perto, as meninas ali da Ponte do Limoeiro estarão aqui sendo atendidas amanhã. A Casa José Mariano estará aberta para atender essas pessoas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 200 pessoas, uma delas usa droga. Então, é algo muito sério que, infelizmente, hoje atinge toda a nossa sociedade, as famílias que estão sendo destruídas. E eu gostaria também de dizer, relacionado ao que aconteceu ontem também, a Marcha da Maconha na cidade do Recife. Eu respeito a opinião das outras pessoas, mas eu também não posso deixar de colocar o meu posicionamento a respeito desse movimento que eu considero que nada acrescenta. É só um movimento de algumas pessoas, inclusive intelectuais, que gostam de usar drogas, que gostam de fazer uso de maconha. Eu acabei de atender ali agora um jovem de 15 anos, o pai dele estava ali desesperado, porque o filho dele está usando maconha. Então, já é uma dificuldade. E ainda mais, se isso for liberado, será uma verdadeira derrota. Então, eu quero colocar aqui também o meu posicionamento. Sou a favor do uso do canabidiol, no uso medicinal, mas isso tem que ser tratado e cuidado por cientistas e também pela Agência de Vigilância Sanitária, não por pessoas que gostam de fumar maconha, simplesmente, e que querem inverter o fator. Mas eu gostaria de convidar todos os vereadores aqui dessa casa, convidar todos os funcionários, que vocês possam, se conhece alguém que tem problemas com drogas, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aqui no pátio da Câmara, vai ser dado atendimento gratuito pelas comunidades terapêuticas. Então está aí esse convite, convidar os vereadores também que possam passar por ali para conhecer um pouco mais esse trabalho, e a partir das 9 horas da manhã também terá aqui uma solenidade, onde nós estaremos comemorando o dia 26 de junho, que foi ontem, o Dia Internacional de Combate às Drogas, e também estaremos comemorando o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Gostaria de contar aqui com a presença de todos os vereadores dessa casa, porque eu tenho certeza que essa casa tem tido essa preocupação com essas pessoas, com os cidadãos recifenses, que a cada 200 cidadãos recifenses, um é usuário de droga. Então nós precisamos cuidar dessa população tão necessitada. Muito obrigada, Deus abençoe a todos, era o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente. Não existindo prolongamento, chamada regimental. Registrar a presença de 29 vereadores. Número suficiente para deliberar, senhor. 30. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos. 2656, 2657, 58, 59, 60, 61, 62, 2666, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 2663, 72 da vereadora Michele Colli. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados. Vai devagar, meu amigo. Tá certo. Discussão única do requerimento 2663, 2664, 2665, vereador Amaro Cipriano. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão.
Discussão Aprovado. única do requerimento 2675, 2677, 2677, 78, 79, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2686/2016, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereador que concorda permaneça como está. Aprovado. Discussão única do requerimento 2687/2016, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, do atuante vereador Almir Fernandes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2697/2016 e 2698/2016, do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, Discussão única. vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Ele goleia um cavalo de corrida. Discussão única do requerimento 27.000, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2712, todos de 2016, de autoria da nova vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do... Parecer conjunto, bota uma discussão só de redação. Redação dos pareceres 262, 2016 e 263, 2016 e 264, 2016 e 265, 2016, todos os pareceres de redação dos projetos. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereador que concorda permaneça como está. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei 05/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 260 e 261, todos de 2016, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 77/2016, de autoria do vereador Aerto Luna, que inclui no calendário oficial do evento do município do Recife, o evento religioso evangelizar é preciso, na forma que indica. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Os que vêm aí, todos eles têm 3/5. quórum qualificado de 3/5. Eu requeiro a Vossa Excelência que, ao consultar o plenário, se ninguém se opuser, que seja uma votação conjunta, se não houver oposição. Não tendo. Não tem oposição. Tudo de acordo. Então, primeira discussão, 3/5, parecer da Comissão de Legislação e Justiça em conjunto com a Comissão de Educação, projeto de autoria do vereador Carlos Gueiros. Discussão única, 3/5, legislação, opinando pela aprovação do projeto que a autoria do vereador Aderaldo Pinto, concede o título de cidadão no Recife a doutor Leonardo Gomes Menezes. E discussão única, parecer 243/200/2016, projeto
do vereador Jurandir Liberal, concede o título de cidadão, jornalista, cantor e compositor Fred Montenegro, Fred 04. Discussão única dos pareceres 245 e 219 das comissões, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo, concede medalha Maurício Randes Coelho, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Encerrar a discussão. Votação. Abertura do painel. Atenção. Votar. Todos conjuntos. Vota também. Eu voto? É qualificado, deve ter que votar. Eu voto, é? Voto também. É qualificado, é 3/5. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente. Após o término da votação. Ok. Ainda falta, né? Vereadora Michele. Tem um primeiro. Luiz Eustáquio. Não é Luiz Eustáquio, não? O grande Pinheiro. É. Luiz Eustáquio. Não, troquei tudo com Marília. A Maria da onde? Marília tá no final. Já depois, meu filho. Então, beleza, botei depois. Antônio Luiz tá aí, não? Antônio Luiz Neto tá não. Cheiro eu vi aí. Tá aí. Vereador. Quem vai falar? Tá chamando os outros pra falar? Já encerrou. Tem mais alguém? Pode encerrar. Encerra a votação. Votação encerrada. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir aos meus pares a dispensa de prazo do projeto número 24, que temos entrado nessa casa. Por gentileza. Só para anunciar o resultado da votação e depois Vossa Excelência terá a sua dispensa. Foi a comissão que eu pedi, terça-feira que quer criar hoje. Tem o número dele. Presidente, 25 votos sim, nenhum voto não. Aprovada a matéria. Aprovado. Matéria esta pauta, presidente. Matéria esta pauta. Requerimento 2719/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, que requer a mesa diretora reservar o plenário dessa casa para a realização de reunião especial visando promover um debate sobre a reforma da Previdência Social e extinção do órgão gestor, no dia 5 de julho. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Precisa criar uma comissão, Você tem o nome das pessoas, como é que a gente vai votar? comissão para ver a questão da violência contra a mulher.
Primeiro, vereador inscrito. A dispensa de prazo antes. Qual é o número do projeto, senhor? Excelência, número 24. Número 24, né? Sei. Diga 24, por favor. 24 ou 24, vereador? Senhor presidente, gostaria de dizer o que foi extra pauta que eu perdi. Foi um projeto de autoria, um requerimento de autoria do vereador Luiz Eustáquio solicitando reservar o plenário no dia 5 de julho para um debate sobre a reforma da Previdência Social e extinção do órgão gestor. Obrigado, senhor presidente. Dispensa de prazo para o projeto 24 do Alfredo Santana. Como vota o vereador Amaro Cipriano? Vereadora Isabela de Roldão. Vereador Jurandir Liberal, sim. Vereador Jaime Masfora. Vereadora Michele Colles. Sim. Vereador Gilberto Alves. Vereador Eurico Freire. Vereador Heriberto Rafael. Vereador André Regis. Vereador Almir Fernandes. Cadê ele? Almir? Vera Lopes. Alfredo Santana. Aerto Luna. Rogério Lucas, Marcos de Brie, Davi Muniz. Antônio Luiz Neto, Edmar de Oliveira, Marco Aurélio. Vereador Marco Aurélio, como voto, Vossa Excelência? Sim. Todos. Nenhum voto não, então aprovado. Aprovada a dispensa de prazo. Primeiro vereador inscrito do grande expediente. Vereador Luiz Eustáquio. Tu não serve não, Henrique. Excelentíssimo senhor presidente Henrique Leite, excelentíssimos senhores vereadores, volto à tribuna nesta tarde exatamente para comentar o que eu acredito e falei no pequeno expediente ainda, de como eu tenho assim uma posição contra aqueles que defendem a legalização das drogas. Como eu tenho uma posição firmada, porque entendo que quando você defende a legalização da droga, você, por mais que você queira defender o que se chama de um direito de expressão, você está defendendo também uma droga que toma conta da vida das pessoas, toma conta da mente da pessoa e deixa a pessoa dependente, de tal forma que essa pessoa, com o passar do tempo, ela perde a condição de gerir sua própria vida. Ela perde a condição de ser uma pessoa que ela seja livre para escolher se usa ou não a droga. Porque a droga, ela, usando seus componentes, ela escraviza a pessoa.
E tem muitas pessoas que estão escravas às drogas, aos mais diversos tipos de drogas, inclusive a bebida, que é uma droga lícita, mas é uma droga que mata, e mata muito também. Mata de acidente, mata pelo vício, deixa dependente, e é uma droga que nós também combatemos e também ajudamos as pessoas a se recuperar também dessa droga. Mas tem outras drogas que chegam a ser mais potentes do que a bebida. E a maconha é uma delas. A maconha é uma dessas drogas. E que quando muitas pessoas levantam a bandeira para defender a liberação dessa droga, na verdade você está defendendo algo que poderá, que a sua forma, quando as pessoas usam, muitas pessoas perdem a vida ao usar essa droga. Muitas pessoas já perderam a vida com o uso dessas drogas. E é por isso, ou pela violência, ou pelo próprio vício. Ou pelo próprio vício. Eu conheço diversos exemplos, diversas histórias de pessoas que perderam a vida. E não só foi com o crack, que é um mal muito grande a essa sociedade, mas com a própria maconha, ou pela violência, ou pelo uso da droga. E aí quando alguns dizem, mas a maconha não faz mal, ela também faz bem, porque tem medicamentos que é feito da sua substância. Aquilo que for para cuidar da saúde, que for aprovado pela Anvisa, que for para o tratamento da pessoa depois de uma análise, claro que é importante. Mas a droga recreativa que tira a vida, que tem tirado a vida e tira, inclusive, inibe, e tem estudos que dizem sobre isso, que aos poucos vai matando os neurônios das pessoas, vai tirando a sua possibilidade e condição cognitiva. Porque seria eu favorável ao uso de uma droga dessa? Mas alguns dizem, não, mas se liberar, a violência acaba. Acaba? Tem realmente alguns estados, lá nos Estados Unidos, que liberou a maconha. E acabou a violência por conta disso lá? Tem lugares, acabou o tráfico? Não acabou o tráfico, não acabou a violência. Então, quando você vem defender isso, você tem que entender que não é o uso, não é a autorização, não é a liberação que vai fazer com que a violência acabe. De forma alguma. A repressão ao uso da droga, ela é feita no sentido de proteger as pessoas. Essas drogas já foram usadas em todo o mundo e eram livres, mas elas deixaram de ser livres. Elas deixaram de ser livres exatamente pelo seu potencial de mal que faz a sociedade. Elas deixaram de ser livres por conta disso. Hoje existe um grande movimento a nível mundial e aqui no Brasil também, pela liberação da droga, pela liberação da maconha. Inclusive existe uma ONG, Viva Rio, que era a capitania aqui no Brasil, essa questão da liberação. Mas sabe por quem ela é financiada? Porque hoje a questão da droga virou uma questão de comércio, virou uma questão de quem é que vai levar o lucro da droga. E hoje um mega empresário que todo mundo aqui já ouviu falar, que é o Jorge Soros, ele financia no mundo todo instituições para trabalhar pela liberação da droga. Sabe para quê? Para que o dinheiro da droga possa ir para o mercado financeiro. Isso é uma realidade.
Então hoje não, porque o dinheiro, não, porque hoje o dinheiro vai pagar imposto. Era importante que a bebida, que paga tanto imposto nesse país, e as casas legislativas estão todas refém dela, porque hoje você não pode, todas as propagandas podem ser feitas pela bebida. Por exemplo, porque os deputados não votam nenhuma lei que proíba, porque o poder econômico está dominando. E é isso que querem fazer também com a maconha. Aí tem um movimento antiproibicionismo. Aí tem aquela luta, não, é proibido proibir. Aquela margem, para todo mundo, vamos à vontade, que tudo pode. Mas eu digo uma coisa a você, nós temos que proibir aquilo que faz mal à nossa sociedade. Então é nesse sentido que nós não podemos deixar de dizer, e quando eu falei que ontem eu estava no Marco Zero, fazendo sim, como eu faço sempre, uma campanha pela vida, contra a questão das drogas. Teve uma marcha que eu disse, foi uma caminhada, que na minha avaliação, eu disse aqui que era uma caminhada pela morte. A liberação da droga é uma caminhada pela morte. E por que eu disse isso? Porque eu tenho exemplos de amigos. Eu tenho um exemplo de um irmão meu, em Santo Amaro, que morreu pela violência da droga, da maconha, na época. Irmão meu de criação. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, Zezinho, que não foi a violência. Que não foi a violência, mas foi o uso da droga que matou ele, sem violência. Morreu por conta de um ataque cardíaco que teve por conta da maconha. Então, pelo amor de Deus, então não pode dizer que isso não é morte, é morte. Mas, presidente, por favor. Presidente, eu vou dar 3 minutos regimental ao vereador. Eu estou lhe pedindo, em 3 minutos, você encerra o vereador para voltar para mim, tá certo? Para eu poder ter condição de concluir, porque só tem 3 minutos, fica 2 minutos e 40 para Vossa Excelência concluir. Certo? Obrigado, senhor presidente, vereador Luiz Eustáquio. Eu tenho um grande respeito a Vossa Excelência. Sei o que Vossa Excelência defende. Só não aceito a forma que Vossa Excelência questiona o uso da maconha. Eu já ouvi dizer que o cara morreu de overdose de cocaína, de drogas sintéticas, desse crack que chegou aí há 10 anos, mas de maconha eu nunca vi dizer que o cara morreu de overdose. Fumando maconha, nunca. Nunca! Ao contrário, essa droga é criminalizada, porque ela veio da época dos negros, quando foram escravizados, que vieram da África. Vossa Excelência sabe disso. Só ir buscar a história do império, que não querem deixar, e Vossa Excelência vem falar aí das drogas, das riquezas ilícitas de pessoas. Vereador, eu não quero aqui botar pessoas, e nem quero botar aqui pessoas evangélicas ou o cara da droga, porque eu não defendo o traficante. Eu defendo uma droga chamada maconha, para vários usos, para o uso medicinal, para o uso terapêutico, para o que quiser. Porque eu debati isso com várias pessoas da área de saúde, Vossa Excelência sabe disso. Fiz várias audiências públicas aqui. Não conheço uma pessoa que tenha morrido de overdose de maconha. Discordo de Vossa Excelência. Pode ter sido pela guerra do tráfico, de tiro, de ter ido lá tomar droga naquela época, porque não existia esse outro tipo de droga sintética. O que existia antes, vereador, eram pessoas que usavam maconha e que misturavam com álcool, com a cachaça, com a bebida forte. E aí faziam besteira e acontecia besteira, como o álcool faz hoje. Vários carros, vários acidentes, atropelamentos, que as pessoas bebem, perdem a consciência. E aí a gente pode falar da cerveja, do uísque ou da cachaça, para quem dirige, para quem pilota e bota a vida das pessoas em risco. E essa droga é lícita. Eu quero dizer a Vossa Excelência que já existem debates no Congresso Federal sobre essa questão do uso terapêutico, do uso medicinal da droga, né, da maconha, porque eu quero dizer, vereador Luiz Eustáquio, respeito
os evangélicos, respeito a igreja evangélica, como respeito qualquer religião. Respeito muito o candomblé, o espiritismo, que me identifico com ele. Mas não boto em xeque-mate aqui isso. O que bota aqui em xeque-mate é o direito das pessoas. Que a gente aqui também não pode ser um salvador da pátria com esse congresso que está lá hoje, que Vossa Excelência sabe disso. Um congresso que não representa o povo. Ele pode ter sido eleito pela estrutura e a máquina, mas que depois deram um golpe num governo democrático e político. Mas quero dizer a Vossa Excelência, existia um deputado da Paraíba que morreu de overdose e defendia o uso terapêutico da maconha. Felizmente ele usava droga e chegou a falecer com droga sintética, não foi com a maconha. Para Vossa Excelência só ter o sentido de como é a vida do dia a dia. Obrigado, vereador. Vereador, eu não posso incorporar o senhor à parte, porém respeito a sua posição, mas eu quero lhe dizer que há uma diferença muito grande. Quando a gente trata de religiões diferentes, quando a gente trata da questão de droga. Eu respeito todas as religiões e opções religiosas das pessoas, sejam elas as opções religiosas que elas escolheram, porque isso não vai tirar a vida de ninguém. Se ela está numa outra, pelo menos a vida material, aqui não tira, pode tirar a vida espiritual, mas material não tira. Então eu respeito. Agora, diferente é a questão da droga. Quando eu trato de droga, eu trato de vida. Eu trato de vida de pessoas. Eu trato da garantia que as pessoas podem ter da sua vida. Então, quando a gente discute que é importante proibir o uso de drogas, é para preservar as pessoas. Porque as drogas hoje elas estão sendo injetadas nas crianças, ainda muito cedo, para prender a mente delas. Quando elas chegam no momento do entendimento, elas não conseguem mais entender, elas não conseguem mais compreender. Entendeu? É por isso que eu sou contrário. Eu estou vendo que tem um vereador na tribuna, mas eu não vou poder dar, porque eu só tenho 1 minuto para encerrar, vereador. E eu não vou poder lhe dar, porque eu preciso encerrar. Quero lhe pedir desculpa, inclusive. Eu não tenho... Porque Marília está depois de mim, ela está muito querendo falar. Se ela me desse 5 minutos, eu poderia lhe ouvir. Mas aí, se ela puder, me dá. Se ela também não puder, eu não quero constrangê-la. Pronto, ela não pode me dar. Ok? Então, é desta forma, entendeu? É desta forma que eu só quero me desculpar e dizer que tenho um compromisso com a vida, e esse compromisso, ele é real na nossa vida. Porque, vereador Osmar Ricardo, me dirigindo a você, que é uma pessoa que me conhece há muitos anos, fazem 22 anos que eu luto contra as drogas, porque eu sei o mal que ela faz, e eu e você já perdemos muitos amigos para as drogas e para a violência. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereadora Marília Reis, em permuta com o vereador Osmar Ricardo. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde à mesa, imprensa presente. Quantas turbulências temos vivido no nosso Estado nos últimos dias. Mas iniciarei minha fala sobre uma questão muito séria que foi denunciada de desvio e esquema de corrupção envolvendo a cultura no Estado de Pernambuco. Vazaram áudios de artistas locais que revelavam um esquema que nós dos bastidores sempre escutamos. Os parlamentares que são militantes da cultura e que têm a militância, o envolvimento nas questões e nos problemas que os artistas da terra encontram para serem contratados e para receberem seus cachês por parte do poder público, sabem que isso é falado há muito tempo. Que há, de fato, um esquema que exige que parte do cachê dessas pessoas sejam dados como propina.
se essa propina é cobrada por funcionário, por secretário ou por produtor, e que só trabalhando com aquele produtor é que esse artista consegue ser contratado, aí são outros 500, devem ser objetos de investigações mais profundas, que infelizmente nós aqui, sem uma CPI, não conseguimos apurar. Mas o mais curioso é que depois desses vazamentos, o secretário de Turismo e Lazer, Felipe Carreiras, e Turismo, Esportes e Lazer, Felipe Carreiras, se apressou em divulgar uma nota. E nessa nota não tinha nenhuma ação efetiva de combate à corrupção, ou dizendo que iria tomar medidas tais e quais para impedir que isso acontecesse, ou para apurar rigorosamente e após isso impedir de forma tal e qual, não. A nota continha ameaças veladas aos artistas que denunciaram, típico da política persecutória do PSB, e mais. Pediam uma investigação à Polícia Civil para que apurasse o caso. Aí eu lembro, a mesma Polícia Civil que teve sua investigação obstruída, e hoje nós temos um novo capítulo dessa história, a mesma Polícia Civil que teve sua investigação obstruída por interferência política da cúpula do governo do Estado, que não quis que fosse devidamente apurada a morte de Paulo César Morato, PC Morato, indiciado e que estava foragido da polícia, suspeito de ser laranja de um esquema criminoso de desvio de recursos que hoje em dia as investigações apontam que são uma monta de mais de 600 milhões de reais desviados aqui do Estado em um esquema operado pelo PSB. O mesmo PSB que hoje manda no governo do Estado e na Prefeitura do Recife e que obstruiu as investigações dessa morte que aconteceu. Por quê? Por que o governo do Estado não quis que essa morte fosse devidamente apurada, que fosse devidamente esclarecido a razão da morte de PC Morato? Por que tudo isso aconteceu? Qual é o interesse? Hoje, alguns minutos atrás, foi publicada uma matéria no site do Jornal do Comércio que diz que a Secretaria de Defesa Social mentiu em relação à perícia. Porque a Secretaria de Defesa Social disse que não tinha sido solicitada a perícia dos papiloscopistas e que por isso eles tinham sido mandados de volta. Mas hoje foi publicado um documento em que a delegada Gleide Ângelo havia solicitado a perícia. Mas receberam um telefonema na hora e foram impedidos de realizar seu trabalho. Por quê? Que interesse é esse? O que de tão grave está sendo escondido e que não pode ser apurado nessa morte? Mais de 20 anos atrás, eu ainda era criança, o Brasil se fez essas mesmas perguntas em relação a outra morte. Coincidentemente, o falecido na época também se chamava Paulo César. Era Paulo César Farias, PC Farias. Essas perguntas continuam sem resposta até hoje. Será que agora, em pleno século XXI, nós vamos continuar com essa política fascista, usando o poder público para ocultar informações graves? Nós precisamos exigir respostas. Eu, Marília Reis, já fui agredida pelo PSB. Em 2014, em plena campanha eleitoral, colocaram meu nome em uma cachorra do comitê do então candidato, hoje governador, Paulo Câmara. Depois do primeiro turno, apareceu a cidade com mais de 30 muros pichados com ofensas a mim. Inclusive o muro do prédio da minha mãe foi pichado com essas ofensas. Em vários desses lugares havia câmeras da SDS. Fui à delegacia noticiar o fato e até hoje também estamos sem resposta. Espero que parem por aí, né? Espero que não haja outras agressões e outras vítimas e outras perguntas tão graves que fiquem sem resposta. Mas eu escuto a vereadora Isabela de Roldão.
Vereadora Marília, eu queria aqui dizer a Vossa Excelência que em 2014 eu fiz uma fala exatamente a respeito do que tinham feito, o que estavam fazendo com Vossa Excelência, por simplesmente discordar de Vossa Excelência, mas essa é a política típica do PSB que está aí posto, e Vossa Excelência, mais do que ninguém, sabe como é o sistema vingativo do PSB, haja vista que Vossa Excelência foi frontalmente, moralmente agredida. E na época eu me lembro que uma das preocupações era qual era o tratamento que estava sendo dispensado a este animal, a qual chamava-se Marília. Porque até então, para quem tem amor por animal, colocar um nome bonito como Marília, nada demais. Mas o problema é que a gente sabia muito bem o quanto que esse animal deveria estar sendo maltratado naquele ambiente por ter o nome de Vossa Excelência. E eu fiz questão de falar isso e repudiar, como continuo repudiando, porque as mulheres merecem respeito. Isso é a prova de que este governo não respeita as mulheres. Quanto à questão dos shows, especificamente a respeito do áudio do cantor André Rio e do músico Cezinha, eu queria aqui me solidarizar com essas duas pessoas, porque eu imagino a pressão que estes dois artistas estão sofrendo. Primeiramente porque o áudio vazado do cantor André Rio não foi um áudio típico de denúncia. Foi um áudio compartilhado num grupo. Mas parece que, de fato, o WhatsApp virou instrumento de, eu diria, de manipulação e muitas vezes para denegrir ou fragilizar. Mas o que o cantor André Rio colocou naquele áudio de forma muito pura, muito tranquila e muito verdadeira, é algo que as pessoas já conhecem. Pernambuco, de uns tempos para cá, vereadora, quem for fazer show na cidade do Recife tem que pedir autorização a um grupo que domina a cena cultural no estado de Pernambuco. E isso é muito grave, porque nós estamos fechando os olhos e permitindo que os nossos artistas e as nossas artistas sejam engessadas na dependência de conseguir a bênção de determinado grupo político que está aí no poder. E as pessoas da cena cultural do nosso estado sabem muito bem de quem a gente está falando. Haja visto que qualquer show que houver no estado de Pernambuco, se não houver autorização do grupo, rapidamente este show é cancelado, a burocracia aparece a todo custo, mas não existe burocracia, por exemplo, para se fazer show numa área tombada do Recife, num local que ia ser uma praça, ia ser um parque, hoje é um estacionamento privado e palco de grandes shows privados na cidade do Recife. Então é muito perigoso tudo que está sendo, a forma como as coisas estão sendo tratadas, e como Vossa Excelência bem disse, o secretário de Turismo do Estado, em vez de abrir um inquérito administrativo, em vez de abrir uma apuração administrativa para saber se há fundamento no que o cantor André Rio colocou, não. Parte para a tese de que a melhor forma de se defender é atacando. E está aí constrangendo a classe artística, recolhendo assinaturas para calar a boca e isolar os que, de forma amigável, comentaram um fato que todas e todos que fazem a cultura do nosso Estado sabem. Então eu queria aqui reforçar as palavras de Vossa Excelência, dizer da nossa solidariedade com os artistas e as artistas do estado de Pernambuco, na sua pluralidade, e dizer a Vossa Excelência que o secretário diz no jornal de hoje, quanto à sua nota, que Vossa Excelência mandou para os jornais e publicou em suas mídias. O secretário disse que não responderia à sua nota, porque um vereador ia fazê-lo. Ou seja, é mais uma vez dizendo que com vereador ou vereadora não me meto. Fica restrito para outro vereador respondê-la. E aqui eu digo a Vossa Excelência, nós somos um poder independente, merecemos e exigimos respeito. E eu quero aqui dizer que eu exijo particularmente, ou em conjunto, se assim o presidente desta casa o fizer, em conjunto, se não particularmente, eu exijo respeito de qualquer secretário que tome assento no governo do estado ou no município de Recife.
que o secretário deve sim responder a um questionamento que uma vereadora ou um vereador faça. Mas a resposta nada mais é do que exemplo da forma como eles tratam esta casa. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Isabela de Roldão. Parabéns por suas palavras, incorporo sua parte. E Vossa Excelência lembrou muito bem a resposta pífia e desrespeitosa que o secretário nos deu. O que ele quis dizer, e bom entendedor, qualquer pessoa daqui da casa que não queira se fazer de idiota para bajular alguém do governo, sabe que ele disse: eu sou muito grande para responder a uma vereadora. Não se mistura com o vereador e coloca outra pessoa do mesmo nível para respondê-la. Quem vier me responder, eu lamento muito por essa pessoa fazer esse papel de vassalagem dessa corja que está para ser desmontada em pouco tempo. É bom que venha realmente alguém responder, porque nós vamos ter um debate, de minha parte, de alto nível. E Vossa Excelência também falou sobre a questão das assinaturas, da moção de apoio, suposta moção de apoio feita por alguns artistas. Saíram, inclusive, colocando nomes que, de fato, não haviam assinado. Como, por exemplo, o cantor Alceu Valença, por meio de sua produtora, veio a público desmentir que não tinha assinado. Ou seja, a soberba é tanta que colocam nomes crentes que essas pessoas vão estar intimidadas e vão estar obrigadas a participar da política de bajulação aos que estão no poder. É muita audácia e nós temos a obrigação, mais do que nunca, de combater esse tipo de prática. Mas eu escuto o vereador Jurandir Liberal. Vereadora, desse meu parte eu queria destacar duas questões fundamentais. Primeiro, a turbulência que houve essa semana, que Vossa Excelência já citou, e dizer que no momento que o avião do falecido Eduardo Campos caiu, vários muros da cidade do Recife foram escritos que o PT tinha matado Eduardo. E hoje está provando essa turbulência, está outro rumo. Inclusive, algumas pessoas diziam que Eduardo ia ser santificado. Então, com esse momento, eu acho que talvez a santificação dele seja prejudicada diante dos fatos que estão ocorrendo. Esse é um ponto que destaca, que eu queria fazer esse registro histórico. O segundo ponto que eu queria trazer é exatamente esse que Vossa Excelência destacou sobre o problema da Fundação de Cultura do Estado. Nós já sabemos, é de conhecimento de todos, que houve um problema sério anterior nessa questão da cultura. A memória é muito curta, mas a gente lembra-se muito bem que tinha bandas aqui tocando, que a menor idade era 102 anos. Lembra que a banda apresentava vários problemas que houve na gestão do então governador Eduardo Campos na questão da cultura. Já é um fato. Todo mundo lembra o que aconteceu. E aí eu quero destacar esse momento para me colocar, primeiro dizer que a bancada do PSB nesta Casa dos Vereadores é uma bancada que a gente tem o maior respeito pelos companheiros e jamais um companheiro do PSB vai tomar uma posição. Só um minutinho para melhorar o raciocínio, se ter tempo, e a vereadora. O tempo acabou e o próximo vereador inscrito é o vereador Osmar Ricardo, no lugar de Marco Menezes. 15 minutos, agora pode dar continuidade. Então, vereadora, eu queria destacar que a bancada do PSB, aqui, dos companheiros vereadores dessa casa, jamais iam entrar nessa de fazer uma defesa do indefensável. Esse é o primeiro problema. Portanto, é tanto que não tem ninguém aqui que vai se contrapor. Segundo ponto, eu queria dizer, ajustar esse momento para me solidarizar com os dois companheiros, Cezinha e com o companheiro André Rios, que tiveram a coragem de dar essa nota, inclusive para a imprensa.
Eu sei que eles vão sofrer muita pressão, são artistas que dependem muito bem desse trabalho que faz no dia a dia, e à medida que você coloca, o mercado se fecha exatamente porque são pessoas sérias que não vão aceitar esse posicionamento. Portanto, eu quero registrar nesse momento, a minha solidariedade com esses dois, com André Rios e Cezinha, e pela coragem e atitude que sempre eles tiveram, mas nesse momento que registra o nível do governo do Estado. E eu não sei, em nenhum momento ficou claro se essa relação acontece também no município. Mas eu queria propor até que os colegas deputados estaduais pudessem instalar uma CPI desse tema, até para poder apurar e surgir novas denúncias de alguns atores que possam se posicionar. Esse é o registro. Enfim, dizer que a sua nota foi foi exatamente no momento oportuno e que nós estamos também de acordo com a mesma. Portanto, quero registrar dar esse registro e parabéns a Vossa Excelência por ter tomado essa posição. Vossa Excelência que conhece a fundo o PSB e que por esta razão saiu de lá. Muito obrigado. Obrigada, vereador Jurandir Liberal. Eu quero deixar claro que eu não conheço tão a fundo esse PSB que está aí, porque o PSB do qual fiz parte era outro, totalmente diferente. Mas é importante destacar que há muitos anos eu venho fazendo um debate sobre o atraso no pagamento de cachês dos artistas e dos grupos que se apresentam nos ciclos festivos, nos ciclos de carnaval, nos ciclos juninos e natalinos. E é algo muito grave e que a gente recebe denúncias sempre no gabinete. Tentei fazer um trabalho junto ao Ministério Público, mas precisava que essas pessoas denunciassem publicamente. Só que a política de perseguição é tão grande e a intimidação é tão grande que essas pessoas, lógico, têm receio em denunciar e nunca mais conseguirem ser contratadas enquanto esse grupo estiver no poder. Então é uma pena tudo isso que está acontecendo, essa falta de respeito e essa atitude fascista dos que estão no poder. Mas eu escuto o vereador Osmar Ricardo. Vereadora, esse é um debate muito importante, mas muito problemático, pela pressão que sofre a própria sociedade. Os músicos, as pessoas que estão envolvidas em vários cenários, porque tem dois cenários aí que Vossa Excelência colocou. Um, do problema dos aviões, né? E aí foram presos 3 pessoas. O que estava foragido amanhece morto com 25 milhões e meio na sua conta, num motel ali chamado Tititi. Um negócio, né? Um negócio que não dá para entender como o cara foi para um lugar daquele com tanto dinheiro na conta, né? E aparecer morto. Então, isso aí é um caso da Polícia Federal, do Ministério Público, de apurar, de ver e buscar, né, as pessoas que se fizeram, se alguém, né, foi o executor, causou o crime, tem que ser investigado, apurado e chegar às pessoas que mandaram fazer isso, até porque tem milhões de suspeitos nesse negócio. O leque é muito grande. E quando fala de cultura, isso já aconteceu, como a vereadora falou, no governo do ex-governador Eduardo Campos, uma proporção muito grande de denúncias, e agora volta à tona no mesmo governo do PSB. Só que antes tinha Eduardo e agora está sem Eduardo. E fica sem rumo, né? Porque tinha uma pessoa que articulava a política de uma forma, da visão dele. Mas, e aí eu, há um mês atrás nessa casa aqui, questionei a deputada estadual do DEM, Priscila Causi, por ter questionado o prefeito da cidade do Recife de ter tirado dinheiro das obras do Capibaribe para colocar para a cultura. E aí eu que falei nesta casa que o PT discutiu com os cantores, com os movimentos sociais, com os artistas, com as pessoas que faziam cultura em nossa cidade, que tinha um debate do orçamento participativo, né? E que o Plano Municipal de Cultura, que foi criado, vereador Henrique Leite, em 2014, debatendo
em 2008, 2010, na verdade, 2010, debatido com esse leque, essa gama de pessoas que sabem o que é cultura da cidade do Recife, que colocaram no papel para que os governos que viessem cuidassem da cultura de nossa cidade. E o que a gente vê é o desastre da cultura de nossa cidade, a desarticulação dos polos nas comunidades, o debate aberto com os produtores e, como Vossa Excelência colocou aqui, a falta de pagamentos, o atraso de pagamentos. Isso que é mais críticos. Muitas bandas, orquestras de frevo não tocaram nesse carnaval porque não tinham recebido outro carnaval. Mostra que esse governo não tem uma atenção à cultura. Mas o que Vossa Excelência traz sobre a denúncia dos cantores, cabe sim, como líder do governo da oposição na Assembleia, disse que vai apurar, inclusive ele foi secretário naquele momento do governo, Eduardo Campos. E tem que ser apurado lá, e tem que ser apurado aqui nesta casa. Essa casa precisa fazer uma CPI, vereadora. Conte com a gente aí, Vossa Excelência, se quiser encaminhar, encaminhe, se não quiser, vamos fazer conjunto em nome do Partido dos Trabalhadores, porque esse prefeito, ele dá a lei liberada para um vereador e para outro não, porque é da oposição. A lei desta casa que foi aprovada em 2010, ela é uma lei para todos os vereadores, para os 39 vereadores. Que esse prefeito não faz cumprir. Que esse prefeito tira de um para dar ao outro. Vereador André Regis. Esse é o mandato do vereador, do prefeito do PSB, Geraldo Júlio. Tira as atenções. Mas o que cabe, vereadora, além da CPI, a nível de Estado e a nível de Recife, para que tenha uma noção do que é gasto com a cidade do Recife, o que a gente viu ontem. Eu fui ao Sítio da Trindade, muita gente não tinha espaço. Por quê? Porque os polos das comunidades, vereador, foram retirados. Nenhuma comunidade teve direito a nada, a não ser que tivesse um vereador representando. Mas um vereador da sua base de governo. Daqueles que estão no governo do prefeito Geraldo Júlio do PSB. Então é preciso que a gente peça a CPI, vá ao Ministério Público para que faça o prefeito cumprir a lei, porque esse é o papel. E fiscalizar, inclusive, como está sendo gasto, inclusive esse dinheiro que ele tirou da Secretaria das Obras do Rio Capibaribe para colocar para a cultura, que naquele momento eu elogiei, critiquei, por ele não cuidar da cultura da nossa cidade, mas agora eu acho que essa é toda uma fantoche, uma armação para usar do dinheiro público, do dinheiro das pessoas, né, tirando da obra para botar para a cultura, para poder manipular esse dinheiro, usar os artistas e comprar os seus aliados. Então acho que Vossa Excelência está na linha correta e vamos continuar aqui nesta casa, vereadora, fazendo a oposição a esse prefeito, um prefeito sem rumo, né, sem debate, porque a sociedade está tomando conta disso, né? E Vossa Excelência sabe disso, o nosso candidato a prefeito da cidade do Recife, que as pesquisas deu empate, mas eles estão preocupados porque eles sabem que não empate, o prefeito João Paulo está na frente dele, com mais de 8 pontos, na frente do prefeito Geraldo Júlio, e que essa pesquisa está lá no Palácio, que eles têm acesso, eles sabem disso. Essa eleição, talvez, esse prefeito, que assumiu muitos compromissos, muitos, que foi ao cartório fazer, né, um teatro, ele se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo por não cumprir, por não dialogar com o povo pobre, para não ir na periferia, nos morros. Por isso que ele tem dificuldade. E agora fica fazendo todo sábado uma ação numa comunidade, uma ação em outra comunidade, pintando meio fio, achando que vai rolar o povo. Cada dia mais ele vai cair, talvez, vereador André Regis. Ele, como prefeito da cidade do Recife, na história da cidade do Recife, o prefeito talvez não vá para o segundo turno, seja o João Paulo e outro pré-candidato aí, porque a situação do prefeito Geraldo Júlio é difícil e se apurar vai achar. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Osmar Ricardo. Muito obrigada pela sua parte, incorporo integralmente. E foi bom Vossa Excelência lembrar dos mutirões que nunca tinham sido feitos, mas que agora, às vésperas da eleição, têm sido feitas ações nas comunidades, todos os sábados, uma flagrante agenda de campanha. Tenho certeza de que o prefeito e sua equipe
se apronta todo para ir para essas ações como se estivesse indo para uma atividade de campanha normal do período eleitoral. Isso tem que ser apurado, não só isso, mas vários outros usos da máquina pública com essa finalidade. Propagandas que foram feitas nos polos juninos, no sítio da Trindade principalmente, a cada intervalo os locutores faziam propagandas de ações da prefeitura, praticamente um guia eleitoral. Nós temos tudo isso filmado e eu espero que a Justiça tome atitudes, não só em relação a isso, mas também, principalmente, em relação aos crimes que foram denunciados, aos crimes em relação à cultura e ao crime pior de todos, que é o crime contra a vida que aconteceu, que até que não seja elucidado, nós temos sim que tratar como crime, já que houve uma omissão grave do Estado, uma interferência, aliás, omissão não, interferência grave do Estado para que não houvesse a apuração devida da perícia papiloscópica e a atuação devida da Polícia Civil, que é gravíssimo para o Estado Democrático de Direito. Mas eu escuto o vereador André Regis. Vereadora Marília Reis, Vossa Excelência traz aqui para essa tribuna temas da ordem do dia de extrema importância e que a população precisa ter resposta a vários dos questionamentos que Vossa Excelência, portanto, acaba de fazer. No que refere aos shows, eu tenho uma posição firmada há bastante tempo de que se nós respeitássemos, se o bom senso ele presidisse as gestões, tanto municipais quanto estaduais, e houvesse o respeito à Constituição, esses grandes shows, eles não existiriam. Porque é imoral que no momento de tamanha dificuldade, nacionalmente falando, todos os municípios, todos os estados, uma prefeitura ela destine 500 mil, 600 mil, 400 mil, 300, 100 mil para um show que irá ser consumido por uma fatia muito pequena da população num período extremamente curto. O que é que fica de um show de Wesley Safadão? O que é que poderia ter sido feito com 500 mil reais? Quantas crianças poderiam ter bolsas de estudo que poderiam fazer com que o seu futuro fosse garantido com esse dinheiro? Quantas pessoas teriam acesso ao medicamento, acesso ao cuidado médico com esses recursos? Essa prática é nociva. E essa prática não vem de agora também. Eu recordo que a grande abertura dessa temporada de shows de valores estratosféricos foi justamente aqui no Recife com o show de Sandy Júnior, na época inclusive do prefeito João Paulo. Se eu não recordo, foram mais de 250 mil reais pagos de cachê, isso há quase 16 anos. Ou seja, é o cachê que está sendo pago aí para o Safadão. Da mesma forma que houve posteriormente aqui também um show de um DJ, David Guetta, também na mesma ordem de grandeza. Eu acredito que o poder público só deveria pagar cachê de autores, de compositores, de músicos da terra e que precisassem e fossem utilizados aqueles recursos como difusão da cultura, como mecanismo de suporte à cultura popular e não para o lazer. A prática de pagar shows de Ivete Sangalo, por exemplo, lá no Ceará, também R$500 mil pelo então governador Cid Gomes, ou pelo prefeito de Caruaru, a Wesley Safadão, ou o prefeito João Paulo, é a mesma. Trata-se de uma grande imoralidade, uma indecência que deve ser coibida, porque ela afronta a nossa Constituição, notadamente o artigo 37 do seu texto. E eu parabenizo Vossa Excelência, agradeço
o tempo que Vossa Excelência me concedeu. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador André Regis. Vou só concluir. Pronto, você vai concluir. Obrigada, vereador André Regis. Acredito que esse tema é importante, que haja um debate, principalmente nos dias de hoje, em que há transparência, em que há outra visão social de como funciona a máquina pública, e deve ser objeto de outro debate. O debate de hoje é sobre as denúncias de crimes, todos esses cometidos pelo mesmo grupo político. Então, infelizmente, nós estamos à mercê disso, aqui no Recife, aqui no Estado. A polícia está à mercê disso, e só resta a nós rezarmos para que ninguém mais seja vítima desse tipo de artimanhas. Muito obrigada. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a verificação de quórum, por favor. Eu peço à vereadora Maria Reis para me ajudar aqui a fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, encontram-se Senhor presidente, encontram-se 6 vereadores presentes. Não há quórum suficiente para continuar a sessão. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco para amanhã no mesmo horário regimental.